veja só, nós já sabemos que o objetivo do governo federal é destruir a universidade pública, é priorizar a universidade privada. Veja só a notícia que tem aqui na Folha de São Paulo, o rolo que tem nessa história aqui do Ministério da Educação favorecendo empresas privadas voltadas para o cristianismo, e ainda por cima uma universidade da Flórida que ela é acusada de atividades irregulares, para não dizer outras coisas. Olha só, Folha de São Paulo de hoje. MEC faz acordo com a Faculdade de Coaching Religioso dos Estados Unidos. Florida Christian University é investigada por oferta irregular de cursos no Brasil. O teor você já viu aí. O MEC prioriza a Universidade da Flórida, não reconhece as universidades públicas brasileiras e ainda por cima está envolvido aí uma questão de irregularidade. O governo Jair Bolsonaro assinou um protocolo de intenções para ampliar parcerias de universidades brasileiras com uma instituição americana especializada em coaching religioso. A Florida Christian University já foi alvo de sentença por oferta irregular de mestrados no Brasil. Outra questão, pessoal, nada contra as pessoas, mas essa questão de coaching é uma coisa também delicada. E coaching religioso, a questão é também delicada, né? Algumas atividades, por exemplo, sobre o coaching, na verdade, se você tem uma universidade que vai favorecer a atividade do coaching, isso precisa ser bem regulamentado, né? Até porque nós temos também os profissionais da área de, por exemplo, de teologia, né? De filosofia, e aí como é que você vai favorecer uma universidade para atuar com coaching? Quer dizer, o governo de vez ele mostra claramente que não tem interesse nenhum em favorecer a universidade pública, e aí ele vai dar prioridade à universidade dos Estados Unidos para atuar no que diz respeito ao ensino cristão, do cristianismo. Aí já é outro problema também, quer dizer também nada contra os cristãos, todo mundo tem direito a exercer a sua fé, mas, por exemplo, nós temos uma sociedade brasileira que você vai dizer, não, a sociedade brasileira ela é eminentemente, a sua maioria é cristã. Como diz Adamares, o Brasil é terrivelmente cristão. E isso não significa que tem uma maioria de cristãos no país que as outras religiões sejam desfavorecidas, desrespeitadas, como acontece com as religiões afro, por exemplo, que são desrespeitadas, tá? Então aí já é um problema também muito sério. Mas eu ainda não cheguei nessa questão aí da irregularidade. Vamos lá. O Ministério da Educação e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior firmaram parceria com a Universidade dos Estados Unidos, apesar de a instituição não ter passado pelos processos de cooperação internacional da agência. Ou seja, se não passou pelo processo de cooperação internacional, então não tem regularidade, não tem como funcionar, não tem como se dar a credibilidade. E aí vai mais uma questão aí. A CAPES, pessoal, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, responsável inclusive até pelos programas de pós-graduação, como mestrados e doutorados, inclusive responsável pelas bolsas, ela é coordenada por uma pessoa que é extremamente voltada para a religião, né? Que é cristã. E aí, a outra questão é que essa coordenação, a CAPES, ela está saindo totalmente da sua esfera da ciência para atuar com a religiosidade. Até porque esse novo presidente da CAPES, ele é um criacionista, ou seja, ele acredita que o homem nasceu de Adão e Eva. Ele acredita na criação da Bíblia.
Então observe o rumo que nós estamos caminhando, né? Nós estamos voltando assim de maneira vertiginosa à Idade Média. Tão vertiginoso que inclusive a convocação dos manifestantes para o movimento, a manifestação bolsonarista do dia 15 de março, uma das propagandas feitas por eles tem um cavaleiro templário com uma bandeira do Brasil e dizendo que veio de longe para defender os costumes, a moral, a bandeira brasileira, tá? A pátria, contra os comunistas, contra aquilo. Observe qual nível que nós chegamos, tá? Ou seja, a CAPES, ela é uma instituição responsável pela ciência, por programas de pós-graduação, para lidar com a pós-graduação nas diversas áreas, inclusive tem prestado um ótimo serviço. Acontece que agora ela está se voltando para a doutrinação cristã, com essa história aqui, tá? E aí faz parceria com entidades, com universidades que são irregulares dos Estados Unidos, né? Mas como é dos Estados Unidos, então você acha que ela merece crédito, né? Mas essa não merece não, veja só. Uma universidade que atua com a Florida Christian no Brasil, a Unifuturo da Paraíba, não tem autorização para oferecer mestrados e doutorados, que é um foco de atuação da CAPES. Então não tem nada a ver, por exemplo, a CAPES agora vai deixar de atuar com seus programas científicos para atuar com o coaching religioso. Bom, é o fim da picada, como se diz, né? A Florida Christian University, no entanto, não tem nenhuma acreditação relevante de qualidade no sistema americano. No sistema americano, olha só, ela também não tem nenhuma validade. E é essa universidade que o MEC, a CAPES, está fazendo parceria para a doutrinação religiosa. Tá? Então, toda a característica científica da universidade agora ela vai se voltar, então, para a pós-graduação em cristianização, em doutrinação religiosa cristã. Isso é muito sério, pessoal. Entre seus principais cursos, apontados assim pela própria instituição, estão o mestrado de artes do coaching e um bacharelado em aconselhamento cristão. A Florida Christian afirma em suas páginas que busca preparar profissionais leigos e pastores para cumprir suas vocações com valores cristãos. Ou seja, se no período da colonização brasileira nós tivemos inclusive a dizimação, a destruição dos povos indígenas, de grande parte dos povos indígenas, agora essa colonização ela vem também, assim como veio com apoio religioso, a colonização atual vem com essa base religiosa, tá? Com essa base religiosa, inclusive com o Ministério da Educação e com a CAPES à frente. Muito sério, pessoal. Bolsonaro já disse, apesar de o Estado ser laico, ele é terrivelmente cristão, entre aspas, não é? O atual presidente da CAPES, Benedito Aguiar Neto, defende a abordagem educacional do criacionismo em contraponto à teoria da evolução. O protocolo foi assinado no ano passado com a Secretaria de Educação Superior do MEC e a CAPES, órgão que regula e avalia a pós-graduação. Questionados pela Folha, MEC e CAPES não responderam. Universidades federais receberam na segunda mensagem do MEC em que o comunicado, o acordo para intensificar e ampliar a cooperação, né, e está em evidência. A pasta estimula as federais a participarem do 5º Congresso Mundial sobre Educação Global, Desenvolvimento Humano e Gestão da Inovação, organizado pela Florida Christian e a Unifuturo, em maio, na Paraíba. Um dos principais palestrantes é o psiquiatra Augusto Cury, autor de best-seller de livros de autoajuda. A CAPES aparece como parceira na divulgação do evento e um servidor do órgão, Ricardo da Costa, ligado à ala ideológica do MEC, comporá uma mesa. Com base no acordo, a CAPES agendou encontros da Florida Christian e da Unifuturo com federais. Em janeiro, Marcos Vinícius Coelho, da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES,
acompanhou o reitor da Flórida, Christian Bruno Portigliatti, em visitas ao UFRN, à Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e ao UFPB e IFPB, Universidade e Instituto Federal da Paraíba, respectivamente. Ou seja, pessoal, nós temos várias coisas seríssimas aí para a gente finalizar, então, o nosso vídeo. Primeiro, a CAPES e o Ministério da Educação estão priorizando a doutrinação religiosa em vez do trabalho científico, a doutrinação religiosa. A outra coisa, está fazendo parceria com a universidade que não tem autonomia, não tem autoridade, inclusive, não é respeitada, inclusive, nos Estados Unidos. Tá? E o MEC, a CAPES, está fazendo parceria com essa universidade e com a Universidade, inclusive, de Campina Grande e o UFRN, Instituto Federal da Paraíba. Bom, pessoal, é muito sério. Nós já tivemos toda a perseguição do Ministério da Educação, através do Ministro da Educação, contra as universidades públicas, com a diminuição, inclusive, dos recursos, tá, que está funcionando de maneira precária. Agora, o Ministério da Educação prioriza o coach religioso, tá? Se você perguntar, mas esse pessoal não precisa, quem trabalha com religião, com teologia, não precisa de ciência nessa parte? Sim, de ciência, de estudos científicos, de pesquisa científica, e não de trabalho de doutrinação, de coach, tá? Então isso é uma desmoralização total da universidade pública, uma desmoralização por parte do Ministério da Educação e da CAPES, que se volta para essa área agora extremamente religiosa, com um cunho de doutrinação. Você concorda com isso? Dê sua opinião aqui no vídeo. Se você concorda, dê a sua opinião, faça os seus comentários. Se não concorda, também dê a sua opinião aqui, que é muito importante. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e acesse a nossa playlist de sociologia, de política, metodologia científica, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Até mais.